Olá, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de imersão, Sistema Nervoso Autônomo e a sua prática clínica. Eu, Leonardo Sete Vieira, diretor da Academia Brasileira de Fáscias, com uma trajetória de mais de 20 anos em fisioterapia e osteopatia, e ao meu lado, o professor Luiz Rivas Cano, um renomado profissional da área de fisioterapia e osteopatia, e juntos vamos guiá-los em uma jornada transformadora de muito aprendizado e novas descobertas. Unindo a nossa trajetória, trazemos uma compreensão abrangente e multifacetada do sistema nervoso autônomo. Desvendamos as complexidades desse sistema crucial que é a chave para entender não apenas a dor, o desconforto, mas também as diversas maneiras como o corpo humano responde ao tratamento. Esta união de conhecimento e experiências vai proporcionar uma abordagem completa e inovadora, essencial para qualquer profissional da área de saúde que deseja ir além no tratamento dos seus pacientes. E você deve estar me perguntando: Léo, por que saber avaliar e tratar pelo sistema nervoso autônomo é tão importante para a prática clínica e para os resultados? O sistema nervoso autônomo é uma peça-chave para o funcionamento interno do corpo, na conexão de vários sistemas, inclusive nas percepções de dor. Indivíduos com dores crônicas geralmente apresentam uma alteração do sistema nervoso autônomo, tanto simpática quanto parasimpática. Esta série de 3 aulas é uma oportunidade única para expandir seu conhecimento e habilidades. Estamos ansiosos para compartilhar tudo isso com vocês. Mas não só isso, durante a terceira aula traremos uma parte prática de como avaliar o sistema nervoso autônomo e ainda teremos uma surpresa muito especial para você. Um sorteio ao final da terceira aula. E o ganhador ganha uma bolsa integral para nosso curso avançado sobre o sistema nervoso autônomo e as redes cerebrais. O mais completo que você jamais encontrou. Pode pesquisar no Google aí, né? É essencial que você acompanhe cada aula para desfrutar desse conhecimento profundo que temos a te oferecer durante nossa imersão. Mas antes, apresente-se, Léo. Eu sou Léo Sete, fisioterapeuta osteopata, formado há mais de 20 anos, me especializei em osteopatia, em fisioterapia esportiva. Atualmente faço meu mestrado e vou já trilhar o meu doutorado na área de reabilitação e desempenho funcional. Trabalho com pesquisa clínica em adultos e bebês. Já fiz inúmeros cursos internacionais sobre fáscia, sistema nervoso autônomo, inclusive com meu amigo, dor e várias outras formações, com o intuito sempre de estar melhorando, aprendendo, para poder passar de forma mais simples todo esse conhecimento para você. E você, meu amigo, fale um pouco para o pessoal aí, se apresente. Obrigado, Léo. Eu sou Luiz Rivas, eu sou fisioterapeuta osteopata, moro na Alemanha, sou professor há mais de 20 anos em várias instituições de osteopatia e fisioterapia e também, como você, Léo, fiz muitas formações também internacionais com o motivo e com a paixão sempre de acrescentar meus conhecimentos e melhorar a qualidade de vida de meus pacientes. Hoje, na aula 1, o que é o sistema nervoso autônomo e como influencia no seu paciente. Essa primeira aula vai abrir seus olhos para a complexidade e a importância do sistema nervoso autônomo no tratamento das dores crônicas. Iremos abordar o sistema nervoso autônomo simpático, parasimpático e o entérico. Eu tenho certeza que depois desta aula você também se encantará pelo sistema nervoso autônomo. Na aula 2, iremos falar sobre o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Como eles modulam o estresse, como eles agem no sistema imune, no fluxo sanguíneo e na dor. Mergulharemos nos detalhes do sistema nervoso autônomo simpático, explorando como ele afeta o corpo em situações de estresse e doença. E no parasimpático, como ele influencia a percepção de dor e também como o vago age no controle da inflamação. Vamos trazer para vocês os principais estudos sobre o vago, como ele influencia na saúde do seu paciente e como ele influenciará nos seus resultados clínicos. Nessa aula, você terá acesso não só à teoria, mas como realizar esses testes na sua prática clínica. Essa avaliação você só poderá aprender com a gente. Fui eu que desenhei essa avaliação, o que o meu amigo Léo, acrescentando testes validados por diversos estudos científicos. Ao final desta aula, você terá uma compreensão mais clara da influência do sistema nervoso autônomo nos seus pacientes
estará mais preparado para a aula 2, onde exploraremos como o sistema nervoso autônomo modula o estresse e o sistema imune. Esta é uma informação crucial, você não vai querer perder. Então, certifique-se de estar conosco na próxima aula, pois cada passo dessa jornada é fundamental para o seu crescimento e fará uma grande diferença no seu sucesso profissional. Então, vamos começar? Essa primeira parte da aula será ministrada pelo professor Luiz Rivas Cano. Vou deixar vocês com ele à vontade. Então vamos começar com a aula número 1 sobre o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, com a sua anatomia e um pouco da sua fisiologia. Então, primeira coisa que a gente se pergunta, que é e para que serve o sistema nervoso autônomo? O nome do sistema nervoso autônomo realmente significa que é um sistema que não tem uma participação, ou pelo menos uma participação muito direta de nossa corte cerebral. Por isso é autônomo, ele se rige a si mesmo. Então ele não precisa de um corte cerebral para manter as funções dele. Por isso ele se chama de autônomo. E que funções são essas? Essas funções, por exemplo, vão ser o controle visceral. Se nós estamos fazendo uma digestão, quando a gente vai ter que aumentar a pupila para ter um maior campo visual, ou um menor campo visual porque a gente está descansando e quer poupar mais energia, a sudoração para manter a temperatura corpórea e todas essas funções que a gente não precisa de comandar o nosso corpo, são aquelas funções que o sistema nervoso autônomo vai regir. Muito importante para nós terapeutas manuais também vai ser o controle do tom postural, já que o sistema nervoso autônomo vai inervar os fusos neuromusculares, que são os responsáveis pelo controle muscular do tono muscular da nossa musculatura. O sistema nervoso autônomo ele vai ser dividido especialmente em dois sistemas principalmente. O sistema simpático, que vai regir as nossas respostas de fuga ou luta, e o sistema parasimpático, que vai ser um sistema que vai poupar energia e vai ser mais em aquelas situações de relax, de socialização, quando a gente está um pouco mais relaxado e não tem que lutar ou fugir ante um perigo. Na verdade, o sistema nervoso autônomo é uma parte do nosso sistema nervoso periférico. E ele está composto realmente por três partes. O sistema nervoso autônomo, na verdade, é uma parte do sistema nervoso periférico. Ele é composto por três porções. Uma porção simpática, uma porção parasimpática e uma porção entérica. Dentro das diferenças entre o sistema nervoso autônomo e o sistema somático, que também seria uma parte do sistema nervoso periférico, vai ser o seguinte. A diferença no sistema somático motor vai ser que controla movimentos voluntários e ação muscular. Por contra, o sistema nervoso autônomo regula as funções involuntárias do corpo, como frequência cardíaca, dilatação das pupilas, transpiração, fluxo vascular para todo o corpo. Aqui temos um esquema como os dois sistemas se complementam. Na parte direita da tela é para o sistema simpático e a parte esquerda da tela seria o sistema parasimpático. Como vemos aqui, o sistema parasimpático ele tem uma origem cranial, no ponte cerebral, e uma origem sacra. Por isso também se chama sistema crânio-sacro. E o sistema simpático, ele vai ter a origem na região dos cornos laterais, dos segmentos medulares entre T1 e L2. O interessante aqui, como a gente vê que o sistema parasimpático ele vai agir para fazer geralmente uma vasodilatação dos vasos sanguíneos, e no sistema simpático ele vai fazer uma vasoconstrição dos vasos sanguíneos na periferia. A gente vai ver isso na aula 2 com um pouco mais de detalhe, e não é sempre assim. Como vocês veem aqui também, todas as aferências que vão chegar de todos os órgãos a nível simpático, eles vão entrar no corno posterior dos segmentos T1 e L2. Então, todas essas aferências sensíveis, involuntárias que vão chegar no nosso sistema nervoso autônomo, elas vão estar sempre entre T1 e L2. Quais seriam os componentes desse sistema nervoso entérico que ele rige a si mesmo? Ele vai ter neurônios, neuroglia e umas células chamadas de marca-passo. Que é o sistema entérico? O sistema entérico é um sistema que vai estar ubicado, está colocado dentro do tubo digestivo. Vai ter duas porções, uma porção que vai estar na banda, na lâmina submucosa, chamado plexo submucoso de Meissner, e entre as lâminas musculares, vamos ter lâminas musculares circulares e longitudinais, além do estômago que tem outra terceira capa, outra terceira camada, mas entre essas duas camadas principais, longitudinais e circulares, vai estar ubicado o sistema mioentérico de Auerbach, também parte do sistema nervoso entérico. Esses dois sistemas
são que vão formar parte do sistema nervoso entérico. Esse sistema, esse plexo, que realmente é um plexo, por que se chama plexo? Porque ele vai ter vários neurônios de vários tipos. Esses neurônios vão ser neurônios, propriamente dito, que vai dar a função dentro do sistema, a neuroglia, que vai ser células que vão a ter várias funções imunitárias desse sistema, nutrição, vai controlar também os radicais livres dentro desses tecidos, neste caso da musculatura lisa, do tubo digestivo e a sua mucosa e outras funções. E vamos também ter umas células marca-passo. Nesta imagem, vocês veem também como está disposto, nas diferentes cortes, a neuroglia dentro deste sistema nervoso entérico. Na seguinte imagem, você tem aqui em azul, seriam as células propriamente ditas, aí vocês têm as células musculares. Aqui em laranja, vocês têm aquelas células marca-passos e aqui vocês têm a glia, a neuroglia, dentro desse sistema nervoso entérico. Nos neurônios, como a gente falou, estão aqui no plexo submucoso, que seria o plexo de Meissner, e entre as camadas lisas, musculares, circulares e longitudinais, a gente vai ter o plexo profundo de Auerbach, que vai controlar especialmente o peristaltismo desse tubo digestivo. Como funciona este sistema? Vocês veem aqui, vai ter uma sensação, que especialmente vai ser a capacidade do bolo alimentício. Vocês têm que entender que o tubo digestivo ele está em repouso. Quando a gente come e entra um alimento no tubo digestivo, ele vai fazer uma pressão de dentro para fora. Essa pressão de dentro para fora, além de uns receptores químicos para o mucoso, mas essa pressão vai fazer estimular aqueles neurônios que estão entre essas camadas musculares, ativando assim o plexo mioentérico de Auerbach, produzindo aquele movimento peristáltico sempre de craneal para caudal ou de proximal para distal. As características morfológicas do sistema nervoso autônomo vão ser as seguintes. Você sempre vai ter dois neurônios, como o sistema nervoso periférico somático. No sistema nervoso periférico somático, você vai ter o primeiro neurônio no córtex cerebral. E o segundo neurônio vai estar ubicado no corno anterior, que seriam as motoneuronas, do corno anterior do segmento medular correspondente ao músculo que a gente vai inervar. O sistema nervoso autônomo, ele tem o mesmo neurônios, dois neurônios, mas o primeiro neurônio já está ubicado dentro do segmento medular. Por isso que é autônomo, porque o primeiro neurônio está fora do cérebro. No sistema nervoso autônomo, também vamos ter dois neurônios. Na porção parasimpática, ele vai estar no corno lateral da médula sacra. E o sistema simpático vai estar ubicado no corno lateral da médula toracolumbar, entre os segmentos T1 e L2. Em ambos casos, como vocês viram, em ambos casos estão fora do córtex cerebral. Por isso que se chama de autônomo, porque o primeiro neurônio já está ubicado fora de nosso crânio, fora do nosso cérebro. O segundo neurônio vai estar sempre ubicado em um gânglio, seja este parasimpático ou simpático. O que é interessante aqui é que para o sistema simpático, o primeiro neurônio vai ser muito curto. Então, vamos ter do corno lateral dos segmentos medulares entre T1 e L2, vamos ter um primeiro neurônio e ele vai fazer uma sinapse no gânglio somático, no gânglio simpático. Esse segundo neurônio simpático ele vai ser muito comprido. Por que isso? Porque quando a informação chega no gânglio, vários neurônios pós-ganglionais controlados por um neurônio pré-ganglionar, ele vai fazer uma ação muito mais sistêmica. Claro, menos controlada. Por quê? Porque como eu vou fazer um caminho muito curto no começo, tenho um caminho muito comprido posteriormente. Então, a resposta posterior vai ser muito inespecífica, mas muito rápida a diferentes pontos do corpo. No sistema parasimpático vai ser justamente o contrário. Eu vou ter um neurônio pré-ganglionar muito comprido com um neurônio pós-ganglionar muito curto. Por quê? Porque eu quero que seja uma ação muito específica naquele ponto muito específico. Então, para isso, faço um caminho comprido no começo e no segundo caminho vai ser muito curto para determinar qual é a ação a realizar em aquele tecido específico. Então, o parasimpático vai ganhar especificidade, mas vai perder essa rapidez e essa divergência de informações. A gente vai se centrar agora no sistema nervoso simpático. O primeiro neurônio vai estar sempre ubicado no corno lateral da medula, entre os segmentos T1 e L2.
Como é um sistema eferente, essa fibra sempre vai sair pelas raízes anteriores e formar parte do nervo raquídeo entre os níveis T1 e L2. Ele vai entrar pelo ramo comunicante branco ao gânglio laterovertebral. E ele vai ter basicamente 4 possibilidades. Se ele faz uma sinapse dentro do gânglio, a fibra pós-ganglionar continuará com esse nervo para inervar estruturas somáticas do sistema nervoso simpático. Elas vão ser os folículos pilosos, as glândulas do sudor e a sangue. Então, as artérias. Uma segunda possibilidade seria ascender e uma terceira possibilidade seria descender pela cadeia ganglionar para se encontrar com gânglios que estão por cima de T1, que seriam os gânglios cervicais, ou gânglios que estão por embaixo de L2, que seriam os gânglios lumbosacros até o cóccix. Uma quarta possibilidade seria que, sem fazer sinapses nesse gânglio laterovertebral, ele caminha fora e vai para um gânglio pré-vertebral, fazendo as sinapses nesse gânglio pré-vertebral. As fibras pós-ganglionares desses gânglios pré-vertebrais sempre vai ser fibra pós-ganglional visceral. Ele não vai ter conexões com o sistema somático, ele não vai controlar fluxo neuromuscular, ele não vai controlar fase de movimento, ele não vai controlar folículo piloso nem glândulas do sudor. Vamos desenhar aqui então como esse caminho é feito. Então, se temos aqui o primeiro neurônio, sai pela raiz anterior, entra pelo ramo comunicante branco no gânglio laterovertebral, aqui é feita a sinapse, entra pelo gânglio comunicante cinza e aqui ele vai continuar com o nervo anterior ou com o nervo primário posterior dessa mesma raiz nervosa. Agora, como ele faz para ir para essas vísceras e esses gânglios pré-viscerais ou pré-vertebrais? O primeiro neurônio sai do córneo lateral, pela anterior, entra pelo ramo comunicante branco no gânglio laterovertebral e agora, por este caminho aqui, entra nesse gânglio pré-vertebral, por isso se chama pré-vertebral ou pré-aórtico, porque também vai estar na frente da artéria aorta abdominal, e de aí discorre através da sangue e entra com os vasos sanguíneos, especialmente as artérias, dentro daqueles órgãos. Por isso, essas fibras que chegam nesses gânglios pré-vertebrais são fibras sempre pós-ganglionais viscerais. Aqui temos um desenho de como todas as vísceras abaixo do diafragma, elas tem os gânglios pré-viscerais aqui, ou pré-vertebrais, que seriam os gânglios celíacos na saída do tronco celíaco, o gânglio mesentérico superior na saída da artéria mesentérica superior, os gânglios aórtico-renais nas saídas das artérias renais e o gânglio mesentérico inferior na saída da artéria mesentérica inferior, para distribuir a inervação simpática daqueles órgãos. Agora vamos entrar no sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso parasimpático ele é dividido em 2 porções, uma porção craniana e uma porção sacra. Então vamos descrever primeiro a porção craniana. Todos os pontos do sistema parasimpático craniano se encontram ubicados no ponte cerebral. Aqui temos vários nervos que vão dirigir ou que vão ter fibras parasimpáticas além de outras funções, mas a gente só vai falar agora das fibras parasimpáticas. Por exemplo, o terceiro par craniano vai dar umas fibras que vão... O terceiro par craniano ele vai ter umas fibras eferentes que vão para um gânglio que está ubicado detrás do olho, chamado gânglio ciliar, e essas fibras pós-ganglionais vão dirigir até a musculatura do olho, do íris, para ele fazer especialmente uma contração e fazer uma pupila menor, já que o parasimpático não precisa lutar, não precisa de um campo visual grande, e ele vai a poupar energia fazendo que a pupila esteja um pouco mais pequena, porque a gente não precisa. Agora, o seguinte nervo que tem fibra parasimpática vai ser o 7. O 7 ele vai ter 2 porções. Espera aí. O cachorro apareceu aqui. O seguinte par vai ser o seguinte par craniano que conduz fibras parasimpáticas vai ser o 7, nervo facial. O nervo facial ele vai dar umas fibras que vão para... Ele vai dar umas fibras primeiro que vão para um gânglio ubicado na fossa pterigomaxilar, vai ter um gânglio esfinopalatino e esse esfinopalatino ele vai dar fibras pós-ganglionais para inervar a mucosa do nariz e a mucosa do paladar. Além disso, vai também inervar a glândula lacrimal.
O 7 vai ter uma porção 2, uma porção bis, que seria um nervo que vai por detrás, aqui, que seria um nervo que vai até as glândulas submandibular e sublingual para produzir saliva na nossa boca. O seguinte nervo que tem fibras parasimpáticas é o nono. O nono par craniano ou glossofaringeu, ele vai dar umas fibras que vão dar a sinapses, ou vão estar as sinapses dentro do gânglio óptico. E esse gânglio óptico vai dar uma resposta ou umas fibras eferentes pós-ganglionais para a glândula parótida, também produzindo saliva na nossa boca. O interessante desses dois nervos, o 7 segundo e o 9, os dois nervos produzem saliva na boca, mas com uma pequena diferença. O 7 tem umas conexões muito importantes com o nosso sistema límbico de emoções. E o 9 não. O 9 é mais mecânico. Quer dizer isso? Que quando a gente está pensando em comida, por exemplo, o 7 ele já vai produzir aquela saliva para nos preparar para essa digestão. O nono não vai ser assim. O nono vai precisar de mastigação para produzir a saliva. Por isso, muitas vezes, a gente mastica alguma coisa ou come para produzir a sensação de relaxamento, já que quando a gente come, somos ativados pelo parasimpático e a comida, além de nos relaxar, porque a gente está com menos estresse e conseguir comer, além disso, a produção de saliva pela parótida, por essa produção de mastigação, vai ativar todo o nosso sistema parasimpático, fazendo, às vezes, uma sensação de relaxamento. E agora, o último nervo que tem fibras eferentes simpáticas, aliás, também aferentes, mas a gente vai ver isso na segunda aula, é o nosso nervo vago. Mas isso eu vou deixar para meu amigo Leo. Na porção sacral, a gente vai ter várias opções. Aqui temos na parte mais esquerda da tela os primeiros neurônios do parasimpático entre C2 e S4. Essas fibras vão fazer uma conexão, uma sinapse nos gânglios pélvicos. E de aí, as fibras pós-ganglionais vão para diferentes órgãos, como, por exemplo, o trato urinário ou os órgãos reprodutivos, tanto masculinos como femininos. Nesta imagem também, a gente tem como o simpático atua e interatua nesses órgãos. Como vocês veem aqui, temos duas opções. A primeira opção seria, desde aquelas hastas laterais dos segmentos medurais entre mais baixos, aqui seriam L1 e L2, fibras pré-ganglionais vão para os gânglios pélvicos. E de aí vão para as fibras pós-ganglionais para os diferentes órgãos. Mas a gente também vai ter outra possibilidade, são fibras que vão desde aqueles segmentos L1 e L2, vão descer pela cadeia ganglionar até os gânglios lumbosacros ou sacros. E aí essas fibras vão ser pós-ganglionais, também inervando os diferentes órgãos na região pélvica. Agora eu vou deixar a meu amigo Leo conduzir vocês nesse apaixonante mundo do sistema nervoso autônomo. Vamos lá, Leo. Continuando essa primeira aula, vou falar para vocês sobre o sistema nervoso autônomo e as suas funções. O Luiz trouxe a anatomia e agora eu vou trazer as funções para vocês. O sistema nervoso autônomo simpático, primeiramente, aonde a gente vai dedicar a maior quantidade de tempo nessa primeira aula. Na segunda aula eu já vou trazer para vocês mais sobre o sistema parasimpático, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá. O sistema simpático, ele representa um papel-chave na homeostase do corpo, no equilíbrio, nas funções involuntárias de controle do corpo. Tá? Ele, por exemplo, integra informações sensoriais dos nossos sentidos e coordena uma resposta rápida a estímulos variados. Ele gera estresse, que é fundamental para a sobrevivência. Então, quando a gente está fazendo um exercício, por exemplo, é o simpático que vai entrar. Ou quando a gente está resolvendo algo que seja um problema, inclusive emocional. Não só físico, mas emocional também. Quem gera o estresse no corpo para que a gente supere um obstáculo é o sistema simpático. E, além disso, de uma forma geral, o que esse sistema simpático faz? Ele coordena a distribuição de sangue para o corpo. Então, se eu preciso, por exemplo, de correr,
O simpático que vai colocar o sangue mais nos meus músculos da perna, no coração e no pulmão. E o sangue não brota no corpo, ele não surge de acordo com a nossa necessidade. A gente tem uma quantidade de sangue, o que acontece é que o sistema simpático ele vai distribuir esse sangue de acordo com a demanda que a gente tem. Então, se a demanda for correr, ele vai tirar sangue, por exemplo, do nosso sistema digestivo. O objetivo agora não é fazer a digestão, e sim correr, sobreviver. Então o sangue vai para os músculos, para o coração e pulmão, para que ele possa ser oxigenado para levar mais energia para o sistema músculo-esquelético. E assim o sistema simpático vai distribuindo o sangue ao longo das nossas necessidades. Além disso, o sistema nervoso autônomo simpático, ele controla o fuso muscular, gente. E isso é fundamental porque ele controla o tônus postural de repouso. Aqui eu trouxe o artigo, que mostra para vocês isso, o sistema simpático inervando o fuso muscular em humanos. Tá? Um artigo publicado em 2015. Na hora da luta ou fuga, na hora que ele gera o estresse, que é o sistema simpático o primeiro gerador de estresse, qual é o objetivo desse estresse? Que a gente passe, que a gente supere um obstáculo da vida. Então o sistema nervoso autônomo simpático, a principal função dele é essa, é uma resposta rápida, uma reação, uma produção de estresse, para que eu possa superar todas as adversidades do meio. Por exemplo, nesse caso, aqui eu trouxe uma coisa que não acontece muito mais, mas vamos supor, um perigo. Aqui eu representei por leão, mas um estresse, um perigo, uma situação adversa, seja ela, por exemplo, um problema emocional para resolver. Agora não é hora de sentir dor, é hora de eu lutar contra esse estresse ou sair correndo. Então, por isso que a gente fala muito do sistema simpático como um sistema de luta ou fuga, tá? Então, na hora do estresse, o que o simpático faz? A gente tem uma descarga de adrenalina pela suprarrenal direto na corrente sanguínea. Essa adrenalina, ela vai agir inclusive no cérebro, diminuindo a possibilidade, a percepção de dor. E lembrando que a percepção de dor é algo produzido pelo cérebro sempre com um objetivo, alerta de perigo. Então, no momento de estresse, naquele primeiro momento, eu tenho uma descarga de adrenalina produzida pelo sistema nervoso autônomo simpático, que vai cair no sangue, direto da suprarrenal para o sangue, e vai atingir todo o corpo. Vai agir no coração, vai agir nos vasos pulmonares, nos músculos, no sistema músculo-esquelético, inclusive aumentando o tônus. Eu tenho que gerar estresse para enfrentar o problema. E nesse momento também a adrenalina vai agir no cérebro, falando agora não é hora de sentir dor. Então a gente não sente dor no momento inicial de um grande estresse. Até aqui tudo bem, a gente está falando de reações fisiológicas, O slide anterior, por exemplo, deixa eu até voltar nele aqui para vocês, um cachorro, eu estou subindo a escada, tropecei, eu vou agarrar a escada com a mão aqui, saiu uma parte da escada da minha mão, torci o punho. Se eu machucar o punho, se eu torcer o pé, eu não vou nem sentir dor nesse momento. Por quê? Sentir dor agora não vai ser bom para mim. Eu ficar sem conseguir subir escada não vai ser bom para mim. Então, na hora do estresse, a dor é inibida. Eu tenho que superar os obstáculos. Então, a adrenalina ela vai agir nesse comportamento da percepção da dor, numa fase inicial. Então, até aqui tudo bem, é fisiológico. Então, aí eu vou trazer agora o conceito de dor para vocês. O que é dor? Dor é uma produção do cérebro com um objetivo, cuidado, perigo, alerta. Então, por exemplo, que eu trouxe aqui nessa imagem para vocês. Tô cozinhando, põe a mão numa panela, a panela tá quente. Queimou minha mão. O que o meu cérebro vai fazer? Ai, dói, tira a mão. Na verdade, eu até tiro a mão antes de eu sentir a dor, porque é um reflexo medular. Promovido também com uma ação do sistema nervoso autônomo e da musculatura, do sistema voluntário, na verdade o sistema motor, que é um reflexo, ocorre no nível medular, tá? Então quando eu ponho a mão em algo quente, eu tiro a mão e eu sinto dor na mão. É um aviso, é um alerta, é um aviso cerebral de perigo, você acabou de machucar. Se você continuar com a mão nessa panela, você vai se queimar muito mais e o dano vai ser muito maior. Então a dor ela tem essa função, cuidado, perigo, tá? Isso funciona muito bem e é fundamental para a sobrevivência.
Imagina, se eu tivesse continuando pondo a mão na panela quente, eu ia sair queimando a mão, gerando danos irreversíveis. Então a dor ela é fundamental para a sobrevivência. Um problema acontece quando o estresse não é superado, gente. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Todos vocês que estão assistindo essa aula já sentiram em algum momento da vida dor. Foi fazer alguma coisa, por exemplo, pisei no buraco, torci o pé, doeu. É um aviso do meu cérebro para o meu corpo. Ó, você acabou de machucar o tecido do tornozelo. Evita descarregar peso no tornozelo, porque já está machucado. Se você jogar seu peso agora, vai ser pior. Porém, a tendência com o tempo é do corpo se tratar sozinho, de melhorar. Então, o problema, na verdade, é quando isso não acontece. Quando o estresse, o problema inicial já passou e o corpo não supera, ele não se adapta. Todos nós já sentimos várias vezes dor na vida e melhorou na maioria das vezes por conta própria. O problema é quando isso não acontece. Isso que a gente vai ver agora. Quando eu tenho um estímulo que não passa, que ele mantém ao longo do tempo, ele não precisa de ser intenso, mas ele tem que se manter ao longo do tempo. Ou quando ele é muito intenso. Muito intenso. Isso pode gerar o que a gente está vendo nessa imagem, ó. Um estímulo ao longo do tempo ou um estímulo muito intenso. Um estímulo pode ser até pequeno, mas ao longo de muito tempo, ou um estímulo muito intenso gera uma excitação de todo o sistema nervoso, culminando inclusive no cérebro, ó. Tanto a nível medular, geralmente começa a nível medular, vai expandindo, chegando até o cérebro. E isso altera, inclusive, as respostas autonômicas do sistema nervoso autônomo, tanto a nível medular quanto a nível de tronco encefálico. E também altera as respostas cerebrais. Não só do sistema nervoso autônomo, mas de todo o sistema neural. Então, esse estímulo mantido por muito tempo, ou um estímulo muito intenso, altera o limiar de ativação neuronal das redes responsáveis por produzir a dor. E o que isso gera? Essa é a hipótese, gente, que explica a dor crônica, chamada de sensitização ou sensibilização central, que vai desde a medula até o cérebro, o encéfalo, né? Tudo que está dentro da cabeça. Então eu tenho uma excitação. O que isso vai gerar? Isso vai fazer com que o meu cérebro interprete essa avaliação de perigo de uma forma não adequada, que é o que eu trouxe aqui para vocês, ó. Onde um palito de fósforo, é uma metáfora isso, né? Vai ser interpretada pelo cérebro como se fosse um grande incêndio, recrutando toda a área de percepção da dor, de alerta, de perigo, recrutando o corpo de bombeiros para um simples riscar de fósforo, que é o que acontece na maioria das vezes na nossa clínica. O paciente vira para a gente e fala assim, você sente dor para quê? Um paciente com dor crônica. Ah, eu sinto dor para levantar da cadeira. E aí você pergunta para ele, você pergunta para você mesmo, levantar da cadeira é perigoso? O paciente fala, eu sinto dor quando eu levanto e ponho o pé na cama, saio da cama de manhã e ponho o pé no chão. E depois que eu estou andando vai melhorando. Aí a gente se pergunta, pôr o pé no chão é perigoso? Se fosse perigoso, a gente não poderia estar andando mais, né? Então o cérebro ele dá um sinal de alerta de perigo, é a função da dor, né? O cérebro ativa o mecanismo de percepção da dor numa situação que não é perigosa. Isso é a hipótese da sensitização central, que o que justifica essas dores crônicas, tá? E é isso, ó. A gente começa a perceber perigo numa situação que não é perigosa. Mais uma vez, um slide mostrando metaforicamente isso para vocês. Isso é o que se explica, é o mecanismo que se explica aí a dor crônica, tá? E com isso, sentir dor custa caro, muito caro, porque várias áreas do cérebro entram para perceber, para dar esse alerta de perigo que a gente chama de dor. O cérebro em condições normais é como se fosse uma orquestra musical muito bem alinhada e refinada. O problema é que em indivíduos com dor crônica, a gente tem um grande gasto neural porque essa orquestra está completamente desequilibrada, que é o que a gente está vendo aqui na figura da esquerda, que é uma figura do livro do Mosley e do Butler, tá? E aí, olha que interessante isso que eu vou falar para vocês agora.
1 a cada 3 pessoas no mundo sente dor crônica. E a cada pessoa que sente dor crônica, a cada 3, uma tem problema visceral associado, gente. O que eu estou falando com vocês? A cada 3 pessoas que vocês conhecem, uma tem dor crônica. E a cada 3 pessoas com dor crônica, uma tem problema visceral associado. Quem controla o sistema visceral? Sistema nervoso autônomo. Então, uma pergunta importante para vocês fazerem na clínica para o paciente. Tem algum sintoma visceral? Sua barriga incha? Tem algum desconforto gástrico? Alguma irritação? Tem dificuldade para defecar? Como são suas fezes? Tem algumas infecções urinárias por repetição? Então, alterações viscerais, problemas respiratórios, estão geralmente associadas a disfunções autonômicas, que a gente vai ver que o nervo vago é um dos principais coordenadores, né? A função parasimpática vagal é a função visceral, tá? Então, além dessa parte epidemiológica absurda de dor crônica, em um estudo muito interessante pelo Smith e colaboradores, um desses colaboradores foi o Paul Rhodes, tá? Da Universidade de Queensland, da Austrália. É um estudo que eles fizeram com uma amostra de 58.408 pessoas, que mostraram uma grande associação em dor crônica com alterações viscerais crônicas. Mais uma vez, trazendo essa questão do sistema nervoso autônomo. Esse é um estudo que eu adoro também, tá? Que é do Michael Bishop, americano, extremamente competente, fisioterapeuta renomado. O que eles pegaram? Olha, estratégias de tronco encefálico e medulares representadas em amarelo e estratégias corticais representadas em vermelho. A parte cortical gasta muito mais energia, tá? Do que estratégias medulares e de tronco encefálico. Olha que interessante. Em condições normais, a gente tem uma ativação das redes cerebrais, ok, mas grande parte se resolve a nível medular e tronco encefálico, tá? E aí, quando o indivíduo é colocado sob estresse, a resposta ideal continua mantendo essa proporção, ó. O indivíduo vai ter estratégias de controle cortical, mas vai usar, na maioria delas, estratégias medulares e de tronco encefálico. Porém, indivíduos com dores crônicas, tá? E esse estudo aqui, ele é feito com dor lombar. Quando o indivíduo é colocado numa situação de perigo, de ameaça, em vez dele entrar com estratégias de tronco encefálico e medulares, inclusive do sistema nervoso autônomo, ele entra, olha aqui, olha a proporção das estratégias, da resposta cerebral deles. É muito maior do que o indivíduo normal, ó. E, consequentemente, entra mais o córtex, esses indivíduos gastam uma quantidade de energia muito maior, tá? Além disso, o sistema nervoso autônomo simpático, ele age muito modulando a inflamação, tanto numa fase de inibição quanto numa fase de excitação, e isso vai depender do momento que ele vai entrar, do contexto que ele vai estar agindo numa inflamação. Além disso, o sistema simpático também age em todo o sistema imune, tanto na medula óssea, na produção, né, das células imunitárias primárias, quanto na maturação dessas células, que vai ocorrer principalmente no baço, no timo e nos gânglios linfonodos que ficam espalhados por todo o corpo. Então o sistema simpático ajuda nesse controle, tanto da produção quanto na maturação das células do sistema imune. E em indivíduos com dores crônicas, igual eu tinha falado para vocês, ó, eu tenho um tônus simpático aumentado, porém, quando eles são colocados numa situação de estresse, por exemplo, nesse caso o indivíduo superar um obstáculo, ó, ao caminhar, o simpático deles entra menos. Eles usam mais estratégias corticais, consequentemente gastando muito mais energia. Então o que acontece com o indivíduo com dor crônica? Ele tem um sistema de base autonômico com um simpático alterado. Mas quando ele vai vivenciar algum obstáculo da vida, seja ele físico, como na imagem aqui, seja esse obstáculo emocional, o simpático tem dificuldade de entrar. A resposta dele ela é diminuída comparado ao indivíduo normal.
o que faz que ele utilize muito mais estratégias corticais. E em dor crônica, os indivíduos geralmente apresentam também uma menor variabilidade de frequência cardíaca. Isso a gente vai ver na aula 3, é um parâmetro fundamental para a gente ver a função parasimpática e pode ser medido clinicamente com um polar, um frequencímetro. Já tem vários estudos validados aí, a gente vai ver isso na aula 3, ok? E a gente vai também na próxima aula, na aula 2, que vai acontecer amanhã para vocês, aliás, uma aula imperdível. A gente vai falar sobre o nervo vago, que é um nervo que é hoje a bola da vez dos estudos, que consegue modular a dor crônica sobre vários aspectos, e a gente vai falar sobre isso na próxima aula, que vai acontecer amanhã, imperdível. E assim a gente finaliza a nossa primeira aula de uma série de aulas que eu tenho certeza que vai te dar muito aprendizado e muita ferramenta para a sua clínica. Lembre-se, esta é apenas a primeira etapa de uma jornada incrível de aprendizado. Estamos ansiosos para vê-los na aula 2. É claro, na surpreendente aula 3, onde pretendemos revelar uma grande oportunidade e que certamente fará a diferença na sua carreira e na sua vida. Até lá, continue estudando, aprendendo e crescendo. Juntos, vamos transformar a maneira como tratamos a dor e essas disfunções relacionadas ao sistema nervoso autônomo. Estaremos no grupo respondendo todas as suas dúvidas. Se você ainda não está no grupo, é só acessar o meu link da bio e a página do Luiz também no Instagram e, além de tudo, nossa equipe vai colocar o link aqui nos comentários. Então, nos vemos por lá. Estaremos amanhã de volta com a aula incrível sobre o sistema simpático e o parasimpático, modulando o estresse, o sistema imune, o fluxo sanguíneo e interferindo na percepção da dor. Um grande abraço para vocês e até amanhã. Até amanhã.